Pedro, capítulo de número 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11 nesta noite. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Vamos até o verso 11, temos mais esse e 2 domingos para nós encerrarmos a carta de 1 Pedro. Que o Senhor possa nos trazer entendimento da sua palavra. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso de número 11. Abra sua Bíblia e permaneça com ela aberta aí, que nós vamos avançar nesses versículos nesta noite. Diz assim a palavra de Deus, primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofrem fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostavam ou gostam de fazer aqueles que não creem. E aqui Pedro relata algumas das coisas que gostam ainda de fazer os que não creem. Pedro diz assim: imoralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. Lembre-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois, embora estivessem destinados a morrer como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre multidão de pecados. Abram a sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Vocês têm o dom de falar? Então, faça-o de acordo com a palavra de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que vem, com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que vocês realizaram trará glória para Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Meus amados, nesta noite, nós podemos resumir esses 11 versículos numa frase. Devemos, e o devemos aqui é nós, eu e você, nós como cristãos, nós como discípulos, nós como igreja de Cristo, devemos, primeiramente, imitar ao Senhor Jesus e, segundamente, servir aos irmãos. Então, a base da carta de Pedro aqui nesses 11 versículos é: imitem a Cristo e sirvam aos irmãos no tempo que nos resta neste mundo. Sim, meus irmãos, o tempo está acabando. A nossa vida neste mundo, ela não vai durar mais muito tempo. Ou Jesus vai voltar para nos levar ao céu, ou nós vamos morrer para nos encontrarmos com Ele. Então, nesse ambiente que Pedro está escrevendo para cristãos que estavam dispersos, fugiram de suas casas, debaixo da perseguição, Pedro está dizendo para ele: irmãos, nós temos pouco tempo aqui neste mundo. Como vamos aproveitar este tempo? Como vamos viver o pouco de tempo que temos ainda aqui nesse mundo? Então Pedro nos dá aqui essa orientação
de como viver no pouco tempo que nos resta. E ele então nos aponta para duas realidades: imitar a Cristo e servir aos nossos irmãos. Do verso 1 até o verso 6, nós vemos Pedro trazendo essa primeira orientação: imitar a Cristo na luta contra o pecado, imitar a Cristo e não se envolver com uma vida pecaminosa, e também imitar a Cristo no sentido de que nós temos que aguardar e esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Depois, a partir do verso 7 até o final, ele trata então da segunda realidade, que é servir aos irmãos, através da hospitalidade e através dos dons que nós temos, das habilidades que Deus colocou em nossos corações. Resumindo isso, nós entendemos essa porção da carta de Pedro. Temos pouco tempo, devemos imitar a Jesus, devemos servir os nossos irmãos enquanto nós vivemos aqui nesta terra. A carta de Pedro fala sobre a graça de Deus e a esperança. A graça de Deus agindo na obra da salvação, a graça de Deus agindo no processo de submissão, e agora, finalizando a carta, Pedro fala que a graça de Deus age no tempo do sofrimento. Falar em sofrimento, irmãos, para nós aqui em Foz do Iguaçu é um pouco estranho. Mas no dia 20 agora de setembro, se você vier no culto aqui à noite dos jovens, você vai ver uma realidade diferente que nós vimos aqui no vídeo. Uma realidade de uma igreja perseguida. A realidade de cristãos que estão morrendo hoje simplesmente porque são cristãos, porque se reúnem para ler a Bíblia. Cristãos, pessoas que estão morrendo hoje porque elas simplesmente decidiram seguir a Jesus. A graça de Deus nesse meio de sofrimento. Como que nós cristãos devemos agir nesse momento e nesse tempo de sofrimento? Capítulo 1 de Pedro, queridos, a partir do verso 5. O apóstolo Pedro, ele destaca muito aqui na carta a questão do tempo. O tempo que restava para aqueles cristãos era curto, era pouco. Então Pedro, ele em vários versículos, ele destaca a questão do tempo. E eu quero focar nessa questão agora. Capítulo 1, verso 5. Por meio da fé que vocês têm em Deus, que Deus os proteja e Deus lhes conceda poder, que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos, nos últimos momentos. Verso número 11 do mesmo capítulo, Pedro diz: buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo. Verso 17, no finalzinho do verso 17, por isso vivam com temor durante o seu tempo como residentes nesta terra. E o verso de número 20, ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelada para cada um de vocês. Capítulo 4 agora da carta de Pedro, verso 2, que nós já lemos aqui: não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado vocês desperdiçaram muito tempo praticando aquilo que não agradava ao Senhor. Verso 3 está nesse contexto aqui também do tempo. Verso número 17 desta carta no capítulo 4, pois chegou a hora e o julgamento vai vir, que deve começar pela casa de Deus. Chegou a hora, chegou o tempo. E a última referência, capítulo 5, verso 6, portanto, humilhem-se sobre a graça, sobre o poder de Deus, no tempo certo ele vos exaltará. Então Pedro destaca a questão do tempo, porque os cristãos da sua época tinham pouco tempo. E o martírio de Pedro, que estava se aproximando, também leva ele a olhar com essa conotação. Nós não temos muito tempo disponível para ficar desperdiçando a nossa vida com coisas desse mundo. Se nós temos pouco tempo, irmãos, temos que concentrar o pouco tempo que temos e fazer aquilo que de fato importa. Quando você tem pouco tempo na sua agenda, no seu dia, na sua semana, você e eu não fazemos coisas supérfluas. Quando nós temos pouco tempo, nós apontamos e fazemos aquilo que é essencial. E Pedro está dizendo, nós não temos muito tempo, vamos focar naquilo que é essencial. Aí você olha para mim e fala assim, pastor, você está enganado, eu tenho 18, 20, 30 anos, 35. A expectativa de vida hoje é 70, 80.
Eu agora, essa semana, fui lá em Missal visitar o irmão Joaquim Brizola, 94 anos de idade. A gente pensa assim, eu tenho muito tempo de vida ainda pela frente. Pode ser que sim, pode ser que não. Nós podemos sair daqui agora à noite, ser atropelado aqui na Marginal e morrer. Misericórdia, né? Mas é uma possibilidade. Irmãos, nós não temos muito tempo. Nós temos que entender que o tempo que nós temos de vida aqui nessa terra é viver para a glória do Senhor. A pessoa que crê de coração na eternidade usa o tempo da melhor maneira possível. Como que estamos aproveitando o nosso tempo? 24 horas que nós temos no dia, como nós estamos aproveitando essas 24 horas? O tempo de folga que nós temos, como estamos aproveitando esse tempo de folga? Os momentos que nós temos, irmãos, como aproveitamos o tempo? Se temos a convicção de que Jesus está voltando, nós teremos o desejo de viver preparados para a volta de Jesus. Sabe o que faz a gente perder tempo nessa vida? É a perca da percepção da volta de Jesus. Nós já não vivemos na expectativa da volta de Jesus, nós vivemos agora como que se trouxéssemos o céu para a terra. Irmãos, a nossa esperança não é paz nesse mundo, não é vida tranquila aqui, não é a nossa casa, o nosso lar, o nosso descanso está na eternidade. Então nós temos que viver com a expectativa da volta de Jesus para estarmos com o Pai na eternidade. Mas muitas pessoas vivem o caminho inverso, querem trazer o céu para a terra e ficar vivendo aqui neste mundo. Quer Jesus volte, quer a morte venha primeiro, nós, nesse pouco tempo que nos resta, devemos viver para a eternidade. Começar aqui, agora, já a viver para a eternidade. Como se lá tivéssemos na presença de Deus. E para nos ajudar nisso, Pedro traz aqui para nós 4 orientações, 4 sugestões. Ele diz para nós o que nós temos que fazer. Do verso 1 até o verso 4, a primeira parte do texto que nós lemos, Pedro ele nos ensina a imitar a Cristo na luta contra o pecado. Olha só o que Pedro está dizendo, meus irmãos. Ele diz assim, portanto, o portanto é uma referência ao final do capítulo 3, ao sofrimento, que nós falamos sobre isso no domingo passado. Portanto, uma vez que Cristo morreu, ressuscitou e foi glorificado, e de onde Ele derrama graça sobre nós, uma vez que Cristo, Ele já viveu, Ele já morreu, ressuscitou, Ele venceu esse mundo, agora vocês, eu e você, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, Pedro usa aqui a palavra armem-se. Armem-se, no sentido de se armar, se preparar. Para quê? Armem-se com a mesma atitude que ele teve. Não é se armar, pegar em armas físicas. A arma que Pedro está dizendo aqui é a atitude, é a convicção, é a maneira de viver, é a forma de agir. Nós, como cristãos, devemos nos preparar, nos armar com a mesma atitude que ele teve, que Jesus teve, para estarmos então prontos para também sofrer. Jesus, mas aí não dá, né? Se preparar para sofrer, nós temos que nos preparar para sofrer, sim, porque vai vir sofrimento. Porque se vocês sofrem fisicamente por causa de Cristo, deixaram o pecado para trás. É o que aqueles irmãos estão vivendo, perseguição, afronta, a morte. Então, o sofrimento para Jesus e por Jesus é uma forma de purgar, afastar o pecado das nossas vidas. Se eu não estou disposto a sofrer por Cristo, é sinal que eu ainda estou gostando da vida de pecado ou de alguns pecados que ainda habitam na minha vida. Porque Pedro está dizendo, armem-se com a atitude de Cristo para vocês sofrerem fisicamente, porque se vocês sofrem fisicamente por Cristo, já deixaram o pecado para trás. Entra na santidade lá do capítulo 1 que o irmão Oséias ministrou aqui à igreja. E aí olha o verso 2, o que Pedro fala. No passado, ele faz essa referência no verso 3, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que vocês gostam, ou que
gostam de fazer aqueles que não creem. Pedro está usando a vida dos cristãos naquele momento, comparando com o que as pessoas que não conhecem a Cristo ainda estão praticando, para que eles pudessem fazer esse comparativo. Pedro está dizendo assim: olha, no passado, vocês desperdiçaram muito tempo. De que maneira? Fazendo aquilo que não agrada a Deus. Fazendo aquilo que ainda fazem as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. E ele descreve isso no final do verso 3. As bebedeiras, as farras, as festanças, aquilo que era detestável aos olhos do Senhor. Então, irmãos, o que Pedro está dizendo aqui, para mim e para você, é: arme-se com a atitude de Cristo, para você abandonar o pecado e que você então possa sofrer para a glória do Senhor Jesus Cristo. Armem-se é ter atitudes corretas, ações que glorifiquem a Deus. Armem-se é fazer aquilo que o Senhor fez, lutar contra o pecado e não ser vencido contra o pecado. Uma vez que a atitude do cristão deve ser detestar o pecado, não há como a gente se envolver com a vida de pecado. Porque, meus irmãos, se nós como cristãos gostamos, amamos e praticamos o pecado, nós estamos buscando exatamente aquilo que levou Jesus para a cruz. O que levou Jesus para a cruz? Foi os nossos pecados. Então, se aquilo que matou Jesus é o que eu estou buscando hoje, eu estou sendo muito ingrato para com a obra de Jesus. Se eu amo, se eu estou apegado, se eu vivo para aquilo que levou Jesus para a cruz, isso é uma incoerência muito grande para nós como cristãos. Eu não posso amar e desejar algo que foi o motivo ou aquilo que tirou a vida de Cristo. Eu não posso gostar de algo que fez tão mal para o meu Senhor. Eu não posso buscar, alimentar, praticar aquilo que foi a causa da morte de Cristo. Se o pecado é o que leva Jesus para a cruz, então nós como discípulos e como cristãos, nós devemos odiar o pecado e jamais viver uma vida em pecado. Por isso que Pedro está dizendo: irmãos, Jesus já sofreu fisicamente, agora vocês têm que agir, armem-se dessa atitude, porque vocês vão sofrer, porque vocês detestam o pecado. E aí ele cita isso no verso 3, referindo-se às pessoas que ainda vivem na cegueira espiritual, dizendo que essas pessoas perdiam tempo, ou perdem tempo, assim como a gente também perdia tempo na nossa vida antiga. Nós temos, irmãos, que repudiar veementemente o pecado, porque um cristão que vive em pecado é uma arma terrível nas mãos de Satanás. Nós temos que rechaçar toda forma de pecado nas nossas vidas. Pensem no que o pecado causou a Jesus: sofrimento. E se eu vivo em pecado, eu estou negligenciando a obra do Senhor na terra. O nosso objetivo na vida é deixar o pecado e não viver em pecado. O sofrimento acrescido da presença de Cristo vai nos ajudar a vencer o pecado. Não é só o sofrimento por si só que vai nos libertar da vida de pecado. Tem muita gente que está sofrendo e cada vez se afunda mais no pecado. O sofrimento precisa estar alinhado com a presença e a graça de Cristo na nossa vida. O verso 2, Pedro fala para a gente desfrutar da vontade de Deus. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Resta pouco tempo para a gente viver aqui. Aonde que nós vamos investir esse tempo? Fazendo aquilo que é os nossos desejos ou buscando e fazendo aquilo que é a vontade de Deus? Pedro faz esse contraste entre os nossos desejos e a vontade do Senhor. E quando essas duas questões entram em conflito, eu preciso abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, para que eu possa fazer a vontade de Deus.
A vontade de Deus sempre vai ser melhor para as nossas vidas. A vontade de Deus, ela é eterna, ela é duradoura. A vontade de Deus deve prevalecer. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar nisso. Como que eu estou vivendo a minha vida nesse pouco tempo que me resta? Para fazer as minhas vontades, satisfazer os meus desejos, dar vazão para aquilo que eu quero, ou estou vivendo para a glória de Deus? E no verso 3, Pedro fala que nós devemos nos lembrar de como nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. Pedro fala do tempo que nós perdemos praticando o pecado. E de fato, meus irmãos, quanto tempo a gente perdeu? Eu, particularmente, perdi 17, 18 anos da minha vida, porque eu me converti com 18 anos. Cada dia que você passa sem Jesus é um dia que você está perdendo aqui nesse mundo. Cada dia que você posterga entregar a sua vida e viver de fato para Jesus, é um dia que você está perdendo aqui neste mundo para glorificar a Deus. Quanto tempo nós já perdemos no tempo da ignorância, quando vivíamos no pecado? Agora não devemos mais perder tempo, mas viver para a glória de Deus. Só que algo interessante acontece. O verso 4, Pedro fala assim: agora, essas pessoas, aqueles que ainda estão no pecado, ficam surpresas quando vocês deixam de praticar as suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. Irmãos, é interessante essa reflexão. As pessoas esquecem as cadeias do pecado e se lembram apenas dos prazeres passageiros. Mas não é apenas isso. As pessoas criticam aqueles que se convertem e saem do mundo e vêm para Deus, mas elas não criticam aquelas pessoas que estão se matando na vida de pecado. É interessante que as pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem o Evangelho, elas não criticam aquelas pessoas que estão afundadas no pecado, que estão vivendo na droga, que estão vivendo na prostituição, que estão vivendo no alcoolismo, que estão matando, que estão traficando. As pessoas não condenam essas pessoas que fazem isso que não agrada ao Senhor. Essas pessoas, elas vão condenar e elas vão achar estranho justamente quando eu e você deixamos o pecado e agora viemos para a igreja no domingo à noite, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós mudamos a nossa vida. E aí, como que as pessoas dizem? Virou um fanático religioso, virou a cabeça, sofreu uma lavagem cerebral. Mas eles estão lá, afundados no pecado, e não julgam as suas próprias ações. Mas eles olham para nós e falam assim: esse povo está tudo doido. É o que Pedro está dizendo aqui. Nós temos, irmãos, que imitar a Cristo dentro dessa perspectiva de vencer essa guerra contra o pecado. Pode ser que a gente tenha pecado muito no passado, ou pode ser que não, pode ser que a gente não tenha tido uma vida desregrada no passado, mas ainda assim, nós éramos pecadores, e ainda assim, Jesus morreu na cruz por causa do meu pecado, seja ele grande ou pequeno, muitos ou poucos, foram os nossos pecados que levaram Cristo para a cruz. Então, nós temos que tirar, irmãos, da nossa perspectiva, a questão do pecado. Quanto insensatez voltar a esse tipo de vida, aquilo que levou Jesus para a cruz. Do verso 4 ao verso 6, Pedro nos ensina uma outra estratégia. Ele nos ensina, irmãos, a ter paciência com aqueles que ainda estão perdidos. Essa é a segunda atitude. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixaram de praticar as suas práticas desregradas e destrutivas. Enquanto você estava lá no meio do povão, no bailão, na festança, né, na cachaça, quando você estava lá na vida torta, as pessoas não reclamavam. Agora que você veio para Cristo, as pessoas difamam. Olha o que ele fala no verso 5 então. Lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto a julgar os vivos e os mortos. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois embora estivessem destinados a morrer como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. Paciência para com os perdidos. Eles vão incomodar a gente, eles vão querer tirar a gente do sério,
Eles vão fazer piada conosco, eles vão, fazer chacota, mas nós temos que ter paciência com essas pessoas. Elas ainda estão vivendo na escuridão, ainda estão vivendo debaixo do pecado, elas não compreenderam a graça de Deus. E se nós não tivermos paciência e amor com essas pessoas, talvez elas nunca vão ouvir o Evangelho, ou elas nunca vão perceber o Evangelho através da nossa vida. Mesmo que a gente não concorde com o estilo de vida deles, com as suas práticas pecaminosas, porque eles estão cegos, porque eles estão mortos espirituais, nós temos que testemunhar, nós temos que amar, nós temos que andar a segunda milha, nós temos que ser graciosos. Porque, irmãos, se nós virarmos as costas para essas pessoas que ainda estão perdidas, como elas vão encontrar a graça salvadora de Jesus Cristo? Se a gente não fala mais com o vizinho da esquerda, porque ele tem lá o gato que sobe no seu muro e faz sujeira no seu jardim, quem vai falar de Jesus para esse vizinho? Se você tem o pior vizinho do mundo, que tem aqui em Foz do Iguaçu, o pior vizinho do mundo, o que você vai fazer em relação a esse vizinho? Você vai virar as costas para ele? Não, você vai amar, você vai evangelizar, você vai testemunhar, porque ele precisa conhecer Jesus. Ele só é o pior vizinho do mundo porque ele não conhece a Jesus, porque o pecado ainda está no coração dele. Quando ele conhecer Jesus e for liberto do pecado, ele vai se tornar o melhor vizinho do mundo. Aliás, tem um filme muito interessante, que é mais ou menos com esse título, O Pior Vizinho do Mundo. Procurem nos streams aí, é um filme muito interessante. É o pior vizinho do mundo. Devemos ter paciência com os perdidos, meus irmãos, porque nós vamos proclamar a palavra para essas pessoas. No verso 6, Pedro está nos lembrando aqui uma realidade da pregação das boas novas. Ele fala assim: foram anunciadas até aos mortos. Não quer dizer que o evangelho foi pregado para quem já tinha morrido, para que o morto pudesse ter uma segunda chance de salvação. O evangelho pregado aos mortos aqui eram as pessoas que estavam vivas, que ouviram o evangelho, mas agora, quando Pedro está escrevendo a carta, já estavam mortos. Então essas pessoas que quando estavam vivas, verso 6, as boas novas foi anunciadas, as pessoas que estavam vivas, elas receberam a salvação, entregaram a vida para Jesus, tá? Agora que elas estão mortas, no tempo que Pedro está escrevendo, elas, no finalzinho do verso 6, vão viver para sempre com Deus pelo Espírito. Então, não significa que quem morreu foi dado a ele a oportunidade de ouvir o Evangelho depois de morto para ser salvo. Pedro se refere às pessoas que ouviram o Evangelho, receberam a Jesus, morreram, e agora no tempo que Pedro escreve, ele se refere a essas pessoas. Os irmãos, os mártires, aqueles que já haviam padecido pela fé em Jesus Cristo. Então, queridos, temos que ter paciência para com os incrédulos. E aqui no verso 6, Jesus fecha esse olhar para fora da igreja. Porque ele fala para lutar contra o pecado, para a gente ter uma atitude contra o pecado, ele fala para a gente ser paciencioso com aqueles que não conhecem a Cristo, mas agora no verso 7, Pedro volta a olhar para dentro. E nesse olhar para dentro, ele vai trazer aqui a necessidade de nós vivermos em amor e serviço. O verso 7, Pedro fala da expectativa com relação à volta de Jesus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Irmãos, se Jesus está voltando, nós temos que orar mais, nós temos que buscar mais a Deus, nós temos que estar mais em comunhão com a igreja, nós temos que servir mais a Jesus, porque essa é a expectativa correta que Ele aguarda de cada um de nós. Todos nós devemos viver a expectativa da volta de Cristo. E muitos cristãos já perderam a expectativa da volta de Cristo. Vivem como se Jesus não voltasse mais. Vivem de uma forma indiferentes a esta realidade. Irmãos, a maneira de viver hoje determinará o julgamento e a recompensa recebidos naquele
dia. A maneira com que nós vivemos hoje vai determinar o nosso julgamento e a recompensa no dia em que o Senhor voltar. Porque Pedro está falando da volta de Jesus Cristo. O fim de todas as coisas está próximo. Sejam sensatos e disciplinados nas suas orações. Pedro está dizendo: tenha uma vida espiritual ativa, tenha uma vida espiritual significativa, não se envolva com muitas coisas do mundo, viva o menos possível para esse mundo e viva mais para o Senhor. Pedro não está dizendo aqui para juntar tesouros, para a gente fazer grandes projetos, grandes sonhos. Ele diz no verso 7, sejam sensatos e orem, aguardem a vinda, aguardem a volta do Senhor, porque é essa atitude que vai determinar o nosso galardão quando Jesus voltar. A partir do verso 7 até o verso 19 do capítulo 4, Pedro traz o que nós chamamos de 10 mandamentos para aguardarmos a volta de Jesus. Bem rapidinho, primeiro, sejam sóbrios ou sensatos, equilibrados. Segundo, vigiem em oração, orem, aguardem a vinda do Senhor. Terceiro, tenham amor fervoroso. Quarto, sejam hospitaleiros. Quinto, ministrem seus dons espirituais. Sexto, não estranhem esse tempo que nós estamos vivendo, a perseguição, as afrontas. Você vai ser perseguido. Alegrem-se, regozijem-se, não se envergonhem de Cristo. Tem muitos cristãos que já estão se envergonhando de Cristo, de servir a Jesus. 9, glorifiquem a Deus. E 10, entreguem-se a Deus. Jesus está voltando, meus irmãos. Nós temos que esperar pela vinda do Senhor. E para finalizar, a última atitude, a partir do verso 8, Pedro fala sobre a questão do amor e do serviço. Já que nós aguardamos a volta de Jesus, já que nós temos essa expectativa, já que nós nos disciplinamos para essa vinda, do verso 8 até o verso 11, Pedro é mais específico. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Irmãos, amar é uma escolha. Amar não é só um sentimento. Quem está esperando a volta de Cristo vai pensar nos semelhantes e como se relacionar com eles de maneira apropriada. O amor é a marca do cristão. O amor é aquilo que nos identifica. O amor, ele é importante nesses tempos de perseguição, para o contexto que Pedro estava vivendo. Irmãos que abandonaram as suas casas, irmãos que eram perseguidos, eles precisavam ser acolhidos e amados pelos seus irmãos na fé. Então, queridos, o amor cristão é algo pelo qual é preciso se esforçar. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão, é uma convicção, amor é uma escolha. Você vai ter que escolher amar o irmão, a irmã. Você vai ter que escolher amar o inimigo e orar por aqueles que vos perseguem, como Jesus nos ensinou. Nós, irmãos, temos que escolher amar aqueles que nos ferem, aqueles que nos magoam, aqueles que proferem palavras duras, ríspidas contra nós. Porque a nossa única decisão e escolha é amar. Não há outra possibilidade senão escolher amar as pessoas. Ter amor cristão significa tratar uns aos outros da maneira como Deus nos trata, para amar até aqueles que nós não gostamos. Tem muitas pessoas que você não gosta, mas isso não dá a você e a mim o direito de não amá-las. Mesmo não gostando delas, nós temos que amá-las. Segundo, o amor cristão é pronto para perdoar. Pedro cita Provérbios 10, 12, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Quando ele fala que o amor cobre muitos pecados, Pedro está se referindo ao amor de Cristo, o amor que perdoou os nossos pecados, o amor que cobriu as nossas falhas. O sacrifício de Cristo na cruz encobriu os nossos pecados perante Deus. Logo, o perdão oferecido na cruz
deve ser aplicado na vivência e nos relacionamentos diários. O cristão escolhe perdoar e não lançar os erros ou os pecados dos outros no seu rosto. Difícil isso, irmãos. Escolher perdoar, escolher encobrir o pecado e não lançar esse pecado no ventilador. Muitas vezes nós não agimos assim. Muitas vezes, em vez de perdoar o irmão, a gente expõe os erros do irmão. A gente expõe essa pessoa ao ridículo. O cristão que escolhe perdoar e não lançar os erros ou os pecados na cara ou no rosto, na face da outra pessoa, entendeu o que é o amor cristão. Terceiro, o amor cristão também deve ser prático. E aqui Pedro entra no exercício dos dons. Verso de número 9: abram as suas casas de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Imagine naquele contexto de perseguição, o irmão João com a irmã Filisbina tiveram que abandonar sua casa e agora eles saem com apenas uma trouxa de roupa, não tem para onde ir, estão sendo perseguidos e batem na sua porta e dizem assim: irmão, eu preciso ser acolhido, eu estou sendo perseguido, abandonei minha casa. Esse era o contexto. Mas junto com o irmão João e a irmã Filisbina vinham 3, 4, 5, 6 bacurizinhos de presente. Vinham para ficar na sua casa sem um tempo determinado, porque eles não tinham para onde ir. Então, a hospitalidade nesse contexto de perseguição, irmãos, era uma questão de vida ou morte. Se eles não fossem recebidos, eles seriam mortos. Hoje, no nosso contexto, a hospitalidade já não tem mais tanto sentido, porque a nossa realidade hoje é muito diferente. Hoje tem hotel, tem pousada, tem um monte de lugar para as pessoas vir, ficar hospedadas. Nós perdemos um pouco dessa característica aqui da hospitalidade. Mas naquele contexto, a hospitalidade era sinônimo de vida ou de morte. E o que é o amor prático, senão abrir a casa para acolher os irmãos que estavam sendo perseguidos? E aí no verso 10, Pedro diz: Deus deu o dom a cada um. Você deve usar o dom para servir os outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar, então faça de acordo com os oráculos, ou seja, com a palavra de Deus. Tem o dom de ajudar, ajude com toda a força. A classe do pastor Cláudio tem 7 alunos nesse último bimestre. É uma classe que fala sobre dons espirituais. E nós precisamos, irmãos, entender e conhecer os nossos dons para colocar em prática. Nem todo mundo tem habilidade de falar em público. Poucas pessoas têm essa habilidade. Quem fala em público tem que falar de acordo com a palavra de Deus. Mas tem pessoas que têm outros dons de agir nos bastidores para que aquele que fala em público possa falar em público. Então não importa se o meu dom ele é público ou se ele é privado, se eu trabalho nos bastidores ou se eu trabalho na frente das câmeras, eu tenho que exercer o meu dom para o benefício do corpo da igreja e dos meus irmãos. O amor cristão deve redundar em serviço. Todo cristão tem pelo menos um dom espiritual e deve colocá-lo em prática para a glória de Deus. Somente Deus sabe o tempo que nos resta. Ninguém deve desperdiçar esse tempo, mas sim investir ao fazer a vontade de Deus. Irmãos, somente Deus sabe o tempo que nos resta. Ninguém deve desperdiçar esse tempo, mas sim investir ao fazer a vontade de Deus. Você pode ficar de pé? Pedro, nessa porção da sua carta, ele nos ensina a olhar para Jesus, imitar a Cristo, no que tange a luta contra o pecado e a paciência contra os incrédulos, mas ele também nos instrui a olhar para dentro, aguardar a volta de Cristo com expectativa e servir e amar uns aos outros, porque essa é a vontade de Deus. Eu tenho ainda mais 5 aplicações para fazer para nós nessa noite e farei bem rapidinho.
Diante disso que nós aprendemos, irmãos, uma vez que Jesus padeceu na cruz por nossos pecados, nós devemos lutar contra os pecados que ainda estão nos afastando de Deus. Temos nós lutado contra os pecados que ainda nos afastam de Deus? E como que fazemos isso? Crucificando a nossa vontade para que a vontade de Deus prevaleça. A vontade de quem que está prevalecendo? A de Deus ou a minha? Uma vez que Jesus morre pelos nossos pecados, nós temos que morrer também para o pecado. Uma vez que é o nosso pecado que levou Jesus para a cruz, nós temos que nos afastar do pecado. Porque se nós vivemos o pecado, nós estamos negligenciando ou desprezando todo o sacrifício que Ele fez lá na cruz. Então nós precisamos crucificar a nossa vontade, porque a nossa vontade, quase sempre, ela é inclinada para o pecado. Segunda aplicação: exercer paciência e agir em amor é a melhor resposta para as pessoas que ainda não entenderam a nossa mudança de vida após a conversão. Não brigue, não discuta, não entre em rumores com alguém que ainda critica você, ou as mudanças que você sofreu pela sua vida agora está na presença de Deus. O nosso testemunho e a nossa pregação devem constranger aqueles que nos cercam para buscar a Deus na vida deles. Ou seja, em lugar de brigar com as pessoas que nos criticam, devemos amar, testemunhar e pregar para elas, para que um dia elas também possam encontrar a Jesus nas suas vidas. E nós temos que admitir, em algum momento talvez nós também já falamos mal de algum crente. Sim ou não? Em algum momento talvez do nosso passado obscuro, nós falamos mal de algum crente. E hoje nós somos os crentes. Então ame, tenha paciência, testemunhe, pregue, compartilhe a graça, porque um dia essa pessoa que hoje te joga pedras vai estar do teu lado, glorificando a Jesus junto com você. Terceiro, jamais devemos perder de vista a expectativa da volta de Cristo. Você ainda ora pela volta de Cristo? Você ainda tem a expectativa da volta de Cristo? Você ainda tem aquele sentimento, puxa, que bom seria se Jesus voltasse hoje? Muitas pessoas perderam essa expectativa da volta de Cristo, pois essa expectativa vai determinar as nossas prioridades. É a perca da expectativa da volta de Cristo que determina as nossas prioridades agora. Se a nossa forma de vida e os nossos investimentos serão para este mundo ou para a eternidade. Aonde investimos o nosso tempo, aonde investimos o nosso dinheiro, aonde investimos a nossa habilidade, aonde investimos a nossa força. Isso vai determinar se eu perdi ou não a expectativa da volta de Cristo. 4. Devemos nos unir, nos fortalecer os laços de amor e colocar os nossos dons em ação para o benefício dos nossos irmãos, para expandir o reino de Deus através do crescimento da igreja. Devemos nos fortalecer, irmãos, devemos nos unir, devemos estar juntos. Coloque os seus dons, coloque as suas habilidades, coloque aquilo que você tem de tão precioso, para que isso seja em benefício dos seus irmãos. Use tudo que você tem para abençoar aqueles que estão à sua volta. E último, no pouco tempo que nos resta nesse mundo, porque ou das duas uma, ou Jesus volta, ou a gente bate a cachuleta. Então, do pouco tempo que nos resta, devemos viver como cidadãos do reino celestial e não viver como vivem aqueles que ainda são escravos do pecado. Pai, aplique a Tua palavra ao nosso coração. Nós possamos viver esta palavra todos os dias, no pouco tempo que nos resta,
Para a glória de Jesus, oramos. Amém e amém.